aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, meus irmãos e minhas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a celebração e a alegria do 27º domingo do tempo comum, o Senhor nos apresenta desde a primeira leitura, tanto como o Salmo responsorial, assim como o Evangelho, uma imagem muito interessante de vinhateiros a quem fora apropriada uma terra que não lhes pertencia. O Senhor diz que a terra foi arrendada para que produzisse os seus frutos e Ele fez tudo o que podia para que a terra ficasse em ponto de produção. Preparou a terra, preparou o lagar onde as uvas seriam esmagadas, colocou no meio do terreno uma torre, arrendou a terra e disse: cuidem dela. Quando enviou alguns empregados para colherem aquele investimento que ele havia feito e dar aos vinhateiros o que lhes era devido, eles não quiseram. Eles mataram os empregados de maneira violenta, apedrejaram a um, mataram a outro, espancaram a outro, mas não entregaram aquilo que era devido do dono da terra. Foi então que, sabendo disso, ele teve a ideia de enviar o seu próprio filho para cumprir aquela missão de pegar o que era devido da sua terra. No entanto, foi ainda pior. O filho,
a quem também possuía aquela terra, teve a sua vida tirada, porque tão maus eram os vinhateiros, que não aceitaram nem mesmo que o filho viesse pegar o que lhe era de direito. Meus irmãos, eu não sei se antes da explicação do padre, vocês já foram capazes de identificar as intenções de Jesus ao nos apresentar esse texto e essa parábola. O Senhor entregou para o povo de Israel uma vinha. O Senhor entregou para Israel uma terra, para que eles tomassem conta. Mas quando o Senhor enviava os profetas, o povo era incapaz de escutar. Basta pensarmos numa única passagem. O Senhor libertou o povo da escravidão dos egípcios, fez com que eles passassem pelo deserto, tendo Moisés à sua frente, e diante daquilo que eles consideraram demorado, aquela terra que o Senhor havia oferecido, lhes parecia muito ruim, e eles se puseram a murmurar que não tinha água. Moisés coloca o cajado sobre a rocha e o Senhor oferece água. Que não tinha pão, o Senhor faz descer o maná dos céus. Mas o povo não se cansa de murmurar contra Deus e se põe a adorar um bezerro de ouro. O Senhor continua a enviar outros profetas, a pedir que se convertam, a que mudem de vida, a que cuidem e guardem os mandamentos como terra preciosa do Senhor. Mas o povo é incapaz de escutar a Deus e continua a proceder do seu modo desobediente e egoísta, achando que era proprietário daquilo que Deus lhe havia arrendado, lhe oferecido. O povo foi tomando posse daquilo que pertencia a Deus como sendo seu, e nem mesmo os profetas foram capazes de convencê-los da necessidade de conversão e de obediência, porque a terra onde estão não lhes pertence, pertence ao Senhor nosso Deus. E enviou Isaías, enviou Jeremias, enviou tantos outros profetas que foram simplesmente ignorados ou mortos, tal como a parábola nos apresenta no dia de hoje. É então que o Senhor, o grande patrão, dono de toda a terra, tem a ideia de enviar o seu filho. A meu filho, disse Jesus, eles respeitarão. E Jesus veio a este mundo anunciar a chegada do reino de Deus, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar aqueles que estavam oprimidos pela força do mal, e nem assim escutaram o Senhor. Disseram: este é o herdeiro, é preciso que nós o matemos. E reparemos, mataram-no com ainda mais violência, sem escutar os seus apelos, porque acreditavam que aquela terra, que Jerusalém, que todo o povo, que toda a lei era propriedade sua e não do Senhor. Não quiseram ouvir ao Cristo e mataram a Jesus. O que eles, no entanto, não poderiam esperar é que Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha em suas mãos a regência e o poder do domínio de todos os povos. E o que é que o Senhor fez? Estabeleceu uma segunda aliança, entregando a terra a um outro povo. Você pode acompanhar no versículo 43, o Senhor disse: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Meus irmãos, atenção para o aspecto de responsabilidade daquilo que vou dizer. Nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus.
Se eles mataram os profetas, não escutaram a Jesus, não quiseram saber da proposta amorosa do Senhor para a sua vida, nós precisamos escutar, nós precisamos obedecer e compreender que aquilo que nos foi dado não nos pertence, porque pertence ao Senhor nosso Deus, que não deixou que Israel permanecesse com a sua incredulidade, mas renovou a sua aliança, dando àqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a responsabilidade de produzir frutos. Qual é a grande preocupação que vem então ao coração da própria Igreja de Deus, o novo Israel? Estamos nós, porventura, agindo exatamente do mesmo modo que o Antigo Testamento, sem uma escuta atenta à voz daqueles que o Senhor envia, ou nós estamos honrando o sangue que nos redimiu na cruz? Ou nós estamos produzindo frutos tal como o Senhor espera de nós? Eu não sei se você reparou na profundidade do discurso de Jesus, quando diz que a terra será entregue a um povo que produzirá frutos, isto é, Deus deposita no novo Israel, no seu novo povo, a esperança de que estes serão obedientes e não farão como os vinhateiros, tomando posse de uma terra que não é sua. E a que terra nós nos referimos? A terra da nossa vida. Quantas vezes nós imaginamos que somos nós mesmos os donos da nossa história? Quantas são as vezes em que tomamos decisões importantes sem sequer perguntar a Deus se está dentro do centro da sua vontade aquela decisão que estamos por tomar? Mas em cada Eucaristia, em cada dia, nós dizemos, às vezes tomados de hipocrisia: seja feita a vossa vontade. Este é o ideal, mas como estamos vivendo o real na nossa história? Com os pés no chão, é preciso que identifiquemo-nos dentro do contexto das Sagradas Escrituras, se somos ladrões de Deus ou se somos empregados, isto é, servos do Senhor Altíssimo, que nos entregou uma terra que exige de nós trabalho, e trabalho de conversão diária. Hoje, se não fosse domingo, nós estaríamos celebrando com muita ênfase a memória de São Francisco de Assis, mas a liturgia dá sempre precedência ao dia do Senhor. Mas é impossível não olharmos para este santo que transformou a história e perceber com que responsabilidade ele cuidou da palavra de Deus, com um processo de conversão que poderíamos até dizer fora violento. São Francisco, ao descobrir estes evangelhos, percebeu que a sua vida estava caminhando para uma realidade infernal. Percebeu que não havia neste mundo nada que lhe pudesse chamar a atenção e preencher os vazios do seu coração, que não a santa pobreza. E foi então que despojou-se de tudo aquilo que possuía para viver não em extrema pobreza como nos aparece, mas em extrema riqueza, porque aquele que nada possui, tudo tem em suas mãos. Aquele que despoja-se daquilo que a terra oferece, possui o reino dos céus, e é capaz de dizer como São João da Cruz: o céu é meu, a terra é minha, são meus os anjos e os santos, e o próprio Deus é meu.
Esta era a experiência de Francisco. Eu não preciso das riquezas do meu pai, eu não preciso dos títulos de honra, como queria o seu pai, o título de cavaleiro. Eu não preciso de nada daquilo que o mundo me oferece. E vivendo como depois viveria São Filipe Neri, preferiu o paraíso àquilo que o mundo lhe estava oferecendo, porque entendeu: eu estou nesta terra que me foi emprestada por Deus, preciso plantar a santa pobreza, o santo despojamento, para que o mundo compreenda por este testemunho que o reino de Deus é aquilo que nós devemos desejar ardentemente. Qual é o nível de fervor do seu coração no desejo pela eternidade? Quem deseja a eternidade muda de vida, ainda que seja difícil, ainda que hajam muitas lutas, ainda que haja muita fraqueza, levanta-se, sacode a poeira e recomeça tantas quantas vezes forem necessárias, porque há no seu interior uma compreensão: a terra não me pertence. Eu sou neste lugar um estrangeiro que prepara apenas o seu próprio paraíso. Eu vos provoco perguntando: como tens, meu irmão e minha irmã, preparado o paraíso? São Francisco costumava dizer: testemunhe sempre o Evangelho, se necessário for, com palavras. Ou seja, o Evangelho deve ser vivido pelo homem na carne, para que, mortificada a sua carne, vivificado o seu espírito, seja digno de contemplar o paraíso. Peçamos a intercessão do Santo de Assis, para que sejamos nós, esses homens e mulheres, filhos e filhas da pobreza, de um santo despojamento, capazes de escutar os seus pastores e de seguir até as verdes pastagens que o Senhor nos quer guiar pela verdade, entendendo que esta terra não pertence, que ela é de Deus. Quando Ele vier, estejamos entre os justos e não entre aqueles que matam, que roubam e que destroem. Amém.